Hey pessoas, eu sou a Safira e vamos ao tão esperado segundo livro da série de ACOTAR. Bom, gente, pra quem não tá entendendo nada, esse ano uma amiga me forçou praticamente, ela me coagiu a ler ACOTAR. E tudo bem, li o primeiro livro, gostei, tem resenha aqui no canal, vai ficar nos cards. E aí no meu Instagram, eu fui lá e fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu lesse o 2, inclusive se vocês queriam que eu trouxesse resenha aqui no canal. Aproveitando para dizer para você que se você não me segue no Instagram, me siga lá, porque assim você fica mais por dentro das coisas aqui do canal, do conteúdo, a gente interage mais e você pode opinar sobre as coisas que terão aqui no canal, olha só que legal. Se você não é inscrito, gente, já se inscreva e deixa o like, tá bom? Então, já que a grande maioria pediu para eu trazer a resenha aqui estou falando o que eu achei sobre o segundo livro. Então, gente, para começar, se você não leu o primeiro, você não tem que estar vendo esse vídeo do segundo, porque eu posso dar um spoiler aqui sem querer, entendeu? E enfim, vou começar falando. O segundo livro vai contar a história depois da Fairy lá ter feito o que precisava fazer no primeiro livro. Tá vendo, gente? Não tá dando pra eu falar do segundo sem mencionar o primeiro. Enfim, mas o que aconteceu? Vai dar continuidade àquela história e a tudo que ela teve que fazer. No primeiro livro mostra muito as lutas que a Fairy teve, que a Fairy é a nossa protagonista. Teve que enfrentar por todas as pessoas que ela amava, que ela amou. Ela deu muito dela mesma, gente. A Fairy, como eu disse no primeiro livro, pra mim ela é uma personagem extremamente forte e tudo que ela faz sempre é pelos outros, sabe? E no primeiro livro ela doou muito dela, doou o máximo que ela podia doar mesmo. E agora no segundo livro nós temos as consequências dessas entregas, sabe? Porque ela deu tudo de si, só que isso gerou muitos traumas nela, ela mudou muito, aconteceram várias coisas que eu não posso mencionar aqui, senão eu dou realmente muito spoiler do primeiro, mas ela tá muito diferente. E quando uma pessoa muda a esse ponto, a relação que ela tá atualmente com o boyzinho dela lá, fica muito abalada devido a essas mudanças. Então, no segundo livro a gente pode ver a personagem muito diferente do primeiro, com uma outra visão de mundo, com outro tipo de personalidade e com vontades diferentes. No primeiro ela quer muito ser amada, quer muito ser protegida, porque ela sempre tem que lutar muito por aqueles que ela ama. No segundo, ela vê uma mulher muito mais forte, muito mais resistente e ela quer fazer as coisas. Só que aí que tá o problema, o pessoal quer protegê-la, entendeu? Porque ela queria ser protegida antes. Mas ela não quer mais, ela mudou. E nas primeiras páginas a gente vê muito uma protagonista suplicando por ajuda, por você entender que ela mudou, que ela tá diferente, e ela não tendo essa ajuda e ninguém ouvir os gritos dela da alma, sabe? Ela clama pelos amigos dela, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer, só que eles estão mais a fim de proteger ela do que fazer alguma coisa nesse sentido. Então isso a gente vai ter uma das maiores assim, brigas da série, que é ela mudando e as pessoas que estão do lado dela não acompanhando essa mudança e não querem ela com essa mudança. Eles querem a Fairy de antes, então a gente vai ter ali um probleminha nessas duas trocas, né? Nesses dois pensamentos que agora são divergentes. E a gente vê também acordos que ela fez no livro número 1 que precisam ser cumpridos no livro número 2, não é? No livro número 2 a gente também vê um triângulo amoroso, porque a gente vê o personagem que no 1 não era só um personagem lá que ajudou ela e fez alguns acordos com ela. No livro 2 agora tem aquele famigerado triângulo amoroso que muitas pessoas não gostam. E o que eu mais gostei no livro número 2, gente, vai ter muito clara as cenas e as situações em que vai mostrar para nós, leitores, a diferença entre você amar uma pessoa e a diferença de você estar apaixonado pela pessoa. Quando você está apaixonado, você quer a pessoa para si, vira meio que uma doencinha, uma obsessãozinha, mas quando você ama, você deixa a pessoa ser livre. Isso fica muito claro, assim, principalmente sobre os romances que ela tem que decidir o que ela quer da vida, né? Vamos às minhas considerações, porque se eu falar mais dessa história, eu vou acabar dando spoiler para vocês. Bom, gente, o que eu não gostei? Nesse começo de livro 2, a Fairy é outra pessoa. Eu
eu sei, eu entendi que ela é outra pessoa, então isso não me incomodou na história, pra ser bem honesto pra vocês. A Sarah J. Maas colocar essas mudanças da personalidade dela, pra mim foi ok. Só que eu vejo a Fairy, gente, como uma protagonista muito forte, muito determinada, sabe? Aquela mulherona, rainha da bagaça toda. E ela se vê constantemente como a menininha fraquinha que precisa de um herói ou um vilão. Ela tá constantemente acusando um cara de ser o herói da vida dela ou o outro de ser o vilão. Um me salvou, outro, entendeu? E isso me irrita, porque ela é uma mulher forte o suficiente para não precisar de herói nem vilão na vida dela, sabe? Então, isso me irritou muito. Gente, juro, nas 300 primeiras páginas, o livro é um calhamaço, tem 700 e poucas páginas. Nas primeiras 300, a ela se lamentando porque o cara que era pra ser o herói da vida dela não é o herói da vida dela. Mulher, se orienta, mulher. Tu é mais forte que todos os caras da bagaça. Tá entendendo? Isso me irritou muito e deixou a minha leitura, gente, muito difícil. Eu pensei muito em abandonar esse livro. Eu conversei muito, inclusive, com os meus seguidores, que eu não tava aguentando, eu não tava mais aguentando esse vitimismo dela. O fato dela não conseguir se enxergar como uma mulher forte que eu enxergo essa personagem me irritou profundamente e isso me fez quase desistir da história. Mas a minha mãe se apaixonou pelo Rise e não deixou eu parar de ler porque ela queria saber o que vai acontecer. Essa é a grande verdade da história. Então eu continuei lendo. E, gente, que livro, né? Eu tenho que dizer que a Sarah literalmente constrói um mundo perfeito, assim, muito cheio de detalhes. Todas as pontas são fechadas do começo ao final do livro, sabe? Assim, só não que tem que dar continuidade pra série, mas fica tudo bem abraçado, tudo parece muito bem planejado conforme você vai lendo e descobrindo coisas do primeiro livro. Outra coisa que eu também amei muito no segundo livro, e eu entendi que precisaria do primeiro para dar aquela introdução nesse universo fantástico que a Sarah J. Maas criou, foi a representatividade. Nesse segundo livro nós temos muito mais mulheres, mulheres muito fortes, e eu gostei muito de ver que tem mulheres fortes que são extremamente femininas, elas não precisaram ser masculinizadas, tem mulheres fortes que são mais um pouquinho brutas, mas tá ótimo também, tem homens também de diferentes cores, foi aquilo que eu falei, eu queria muito que tivesse mais representatividade, tinha negros, tinha pessoas azuis, tinha pessoas de todo jeito, gente, eu adorei. Tinha pessoas da comunidade LGBT também, teve no livro, pelo menos eu achei uma. Eu acho, gente, eu li até agora e só achei uma. Mas me falaram, assim, no livro não ficou explícito, então pode ser que não tenha, tá? Deixando claro aqui. Mas enfim, esse segundo livro se superou muito nas riquezas de detalhes e como a Sarah brincou entre os universos daquele mundo feérico fantástico. Eu adorei muito isso nesse livro, isso nessa história, que tá rica em representatividade dessa segunda vez. Mas a escrita, foi o que eu disse, a protagonista me fez detestá-la. Então as primeiras 300 páginas, gente, foi um martírio, foi uma tortura continuar lendo, eu juro pra vocês. Porque uma protagonista ou um protagonista que me irrita, pra mim dificulta muito a história. Mas de resto, quando ela parou de se sentir, ele é meu herói ou meu vilão, apesar dela ainda ter esses picos no pensamento até o final do livro, eu adorei muito como é que foi trabalhado, como que ela literalmente virou aquela mulher forte que eu esperava que ela virasse, que ela abraçasse de vez, como que mostraram que família, gente, muitas das vezes não significa ter laços de sangue, né? Como diz o ditado, sangue, mesmo sangue, até mosquito tem o seu. E isso fica muito claro, como que tem pessoas que não conhecem você, assim, não nasceu com você, mas daria a sua vida para te proteger, e elas sim são consideradas, ou deveriam ser consideradas, a sua família. Então, no livro tem esses tópicos, tem esses pontos que eu achei muito interessante. Esse segundo livro eu aprendi coisas, né, principalmente isso que eu falei pra vocês, sobre o amor e sobre a paixão, então pra mim ele já foi melhor do que o segundo. A escrita não foi mais gostosa do que o primeiro livro, mas foi melhor em quesitos que eu aprendi alguma coisa, eu vi assim claramente a diferença de uma coisa pra outra, e isso me fez dar meia estrela a mais pra ele. Esse livro eu dei uma nota maior do que o primeiro, e assim, gente, o primeiro calhamaço do ano, com certeza não vai ser o único, porque o final
me deu aquele gostinho de eu preciso ler o terceiro. Não vai ser agora, não vai ser logo em seguida, tá, gente? Eu tenho muitas metas e muitos projetos para esse ano, então não sei nem se eu vou terminar essa série esse ano, mas terei que ler o terceiro. Quanto ao resto, vocês terão que ler e tirar suas próprias conclusões, tá? Eu simplesmente digo que esse livro, se você ler o primeiro, vale a pena você ler o segundo. Você merece ouvir dois lados de uma mesma verdade. É só isso que eu posso dizer pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e de compartilhar. Esse ano eu quero muito chegar aos 1000 inscritos e eu preciso muito da sua ajuda. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.